Oi pessoal, meu nome é Beatriz Tremarim, o meu orientador é o professor Ginter Kellerman e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a nossa pesquisa que começou em 2021, intitulada Estudo de Macromoléculas em Solução utilizando a técnica de Sachs e Sans. Sachs é uma sigla em inglês para espalhamento de raio-x a baixo ângulo e Sans, também no inglês, é uma sigla para espalhamento de nêutrons a baixo ângulo. Então, nesse ano, o nosso objetivo foi determinar, a partir da técnica de Sans, a massa molecular das seguintes macromoléculas em solução. Em primeiro, do anticorpo secundário de cabra-anticoelho, que é uma imunoglobulina do tipo G. E, em segundo, uma mistura desse anticorpo com a macromolécula de avidina, conjugada com peroxidase de rabanete, que vai estar atuando como um antígeno. E também verificar a razoabilidade da metodologia empregada ao longo dessa pesquisa para o estudo de estrutura de imunoglobulinas. Então, em detalhes da nossa metodologia, nós realizamos as medidas de Sans e, para realizar a análise das curvas experimentais, nós utilizamos um pacote de software chamado WATSAS, em especial dois desses programas, o GNOME e o DAMIF. O GNOME ele determina o raio de direção e a função de distribuição de distâncias dessas macromoléculas, a partir do qual também é possível determinar esse diâmetro máximo ou tamanho máximo das macromoléculas. Já o DAMIF, ele utiliza a função de distribuição de distâncias que foi calculada pelo GNOME para determinar a estrutura 3D de baixa resolução. Essa foi a etapa que foi realizada em 2021. Já em 2022, a partir das curvas experimentais, nós calculamos a intensidade integrada para poder obter o volume e, por fim, a massa molecular dessas macromoléculas. Para verificar essa questão da razoabilidade, nós escolhemos uma estrutura PDB de uma imunoglobulina também do tipo G. E utilizando o Chrysol, que é um outro programa do pacote ATSAS, a gente conseguiu restaurar a curva de intensidade de Sachs dessa imunoglobulina. E a partir daí nós aplicamos os mesmos procedimentos. Então, utilizando o GNOME, a gente determinou a função de distribuição de distâncias e com o DAMIF a gente determinou a estrutura 3D de baixa resolução, de forma que a gente pudesse comparar então essa estrutura 3D de baixa resolução com a estrutura PDB. Bom, e como as imunoglobulinas do tipo G são similares entre si, com 3 fragmentos que possuem cerca de 50 kDa cada, a gente utilizou a imunoglobulina do tipo G, linfoma anticanina, e aplicando esses procedimentos, a gente pode observar nesta imagem a estrutura 3D de baixa resolução em círculos azuis e a estrutura PDB em círculos brancos e vermelhos. A gente pode observar que tem uma boa concordância entre essas duas estruturas, mas claro que devido à complexidade da estrutura de uma imunoglobulina, né, há algumas divergências também entre essas estruturas. E bom, com relação às medidas de Sans, as amostras utilizadas foram uma solução de anticorpo secundário em água pesada na concentração de 10 mg por mililitro e em segundo a gente utilizou essa mesma solução, mas a gente adicionou a avidina conjugada com a peroxidase de rabanete como antígeno em água pesada na concentração de 0,064 mg por mililitro, dando aí uma razão molar de antígeno-anticorpo de 1:100. E aqui é o esquema experimental da guia V16 do reator nuclear do Helmholtz Zentrum Berlin, na Alemanha, onde essas medidas foram realizadas. Então, o feixe de nêutrons ele é colimado, atinge a amostra, é espalhado pela amostra e atinge o detector, dando origem, então, a uma curva unidimensional que a gente chama de curva de Sans, que é uma curva de intensidade de espalhamento, como a que eu estou mostrando para vocês agora, onde a gente tem a intensidade de espalhamento no eixo Y e o módulo do vetor de espalhamento no eixo X. Então, a curva em preto representa a intensidade espalhada pelo anticorpo e em vermelho a intensidade espalhada pela essa mistura de anticorpo e antígeno. A massa molecular calculada para o anticorpo foi cerca de 57 kDa e para essa mistura de anticorpo e antígeno foi cerca de 71 kDa. Aqui foi importante pensar que a massa molecular de uma imunoglobulina inteira é cerca de 150 kDa. Então, esse resultado ele sugere para a gente que as macromoléculas em solução provavelmente estavam na forma de fragmentos dessa imunoglobulina. E pensando nessa questão de fragmentos, nós procuramos no banco de dados de proteínas um fragmento de uma imunoglobulina do tipo G, de coelho, que é a que está representada aqui à direita na tela de vocês, em cinza, que essa estrutura foi determinada por difração de raio-x e possui 52 kDa.
E à esquerda a gente tem a estrutura 3D dessa imunoglobulina do tipo G anticoelho, né, que foi determinada utilizando a técnica de Sans. E a gente pode observar que elas são similares tanto na forma quanto no peso, né? Mas, claro, há algumas diferenças entre elas, até porque na difração de raio-x a proteína está na forma de um cristal e na técnica de Sans a proteína está na forma de solução. E algumas das conclusões são que a massa molecular então encontrada para o anticorpo é cerca de 1/3 do esperado para uma molécula inteira da imunoglobulina, sugerindo que essa macromolécula estava na forma de fragmentos. E também que as técnicas de SAS são ferramentas versáteis na caracterização estrutural de nanoestruturas como as proteínas em solução. Aqui algumas referências e meus agradecimentos.